Essa semana eu atendi uma paciente que está tentando engravidar e ela me perguntou se o ciclo das sementes funciona. Então vamos ver o que é isso e o que as evidências científicas trazem. O ciclo das sementes é uma tendência que afirma que para equilibrarmos hormônios, aumentar a fertilidade feminina e para mulheres mais velhas, até para aliviar os sintomas da menopausa, a mulher precisaria consumir sementes como linhaça, abóbora, gergelim, girassol em diferentes épocas do mês do ciclo menstrual. Muitas mulheres com diagnóstico de ovários policísticos, de endometriose, que têm muitas espinhas, que sofrem com hirsutismo, que são os pelos faciais, ou que têm um intestino muito desregulado e uma TPM muito forte, começam a fazer o ciclo das sementes e começam a relatar melhorias nos seus sintomas. Algumas pessoas também percebem melhoria nos níveis dos hormônios da tireoide, melhorias no cabelo, redução da celulite, principalmente após alguns meses de adoção dessa dieta. Então, o ciclo das sementes ou a ciclagem das sementes é um remédio natural para equilibrar os níveis de estrogênio e progesterona. Quando a mulher tem um ciclo menstrual regular, o estrogênio é produzido durante os primeiros 14 dias da fase folicular, à medida que os óvulos nos ovários vão amadurecendo. Os níveis dos hormônios FSH, que é o folículo estimulante, e LH, que é o hormônio luteinizante, vão aumentando pouco a pouco antes da ovulação. E os níveis de estrogênio caem após a ovulação. Quando o óvulo é liberado, a fase lútea começa, os níveis de progesterona e estrogênio aumentam ainda mais, apoiando a concepção e também a implantação do embrião no útero. Esses hormônios começam a cair se a mulher não engravida. Algumas condições de saúde podem atrapalhar esse ciclo normal, incluindo a síndrome dos ovários policísticos, o hipotireoidismo, assim como fatores do estilo de vida. Mulheres sedentárias podem ter um ciclo irregular, assim como mulheres que fazem exercício em excesso. Mulheres que são abaixo do peso podem ter um ciclo irregular também, assim como aquelas que estão com excesso de gordura corporal. E claro, conforme a gente vai envelhecendo, naturalmente vamos reduzindo o nível de produção de hormônios como estrogênio e como progesterona, o que pode trazer alguns sintomas na fase da perimenopausa, como as ondas de calor e o ganho de gordura corporal. Então, os proponentes dos ciclos das sementes dizem que consumindo essas sementes, que são ricas em fitoestrógenos, é mais fácil que haja uma regulação hormonal. Os fitoestrógenos ou fitoestrogênios são compostos naturais produzidos pelas plantas e que vão imitar a ação do estrogênio no corpo da mulher. Além disso, algumas sementes são bem ricas em zinco, como as sementes de abóbora, e o zinco é importante para a produção de progesterona, preparando a mulher para um novo ciclo menstrual. Durante a fase lútea, as lignanas, que é um tipo de polifenol presente em sementes como linhaça e gergelim, inibem o aumento excessivo de estrogênio. Essas sementes também têm uma boa quantidade de vitamina E, assim como outras sementes e a semente de girassol também, o que melhora a ação dos receptores, aumenta níveis de progesterona. Então, o ciclo da semente se propõe a equilibrar o estrogênio e a progesterona por meio da ação desses compostos, dos fitoestrógenos, do zinco, do selênio, das lignanas, da vitamina E. Então, na primeira fase do ciclo hormonal, que é a fase folicular, o hormônio predominante é o estrogênio, e tanto a falta quanto o excesso de estrogênio não seriam interessantes. O excesso é conhecido como predominância estrogênica, e a falta pode acontecer tanto na mulher que está na perimenopausa, quanto em mulheres que têm síndrome de ovários policísticos. E para equilibrar essa fase, seria interessante a mulher consumir diariamente, de acordo com os proponentes desse ciclo, uma colher de sopa de semente de linhaça e uma colher de sopa de semente de abóbora sem casca. A segunda fase, que é a fase lútea do ciclo hormonal, é a fase que começa após a ovulação, ali por volta do 15º dia do ciclo menstrual. Nessa fase, há uma produção natural de progesterona que vai preparar o útero para receber o embrião. A progesterona também regula o humor, a memória, reduz a ansiedade, o inchaço,
melhora o gasto calórico, regula o funcionamento da tireoide, tem uma função também relaxante muscular, reduz cólicas menstruais, melhora o funcionamento do intestino. E para apoiar essa fase, a mulher deveria consumir, então, de acordo com os proponentes desse método, uma colher de sopa de semente de girassol sem casca e uma colher de sopa de semente de gergelim. O ideal é que você deixe de molho essas sementes e aí depois bata num suco, bata num shake, misture no feijão, coloque numa sopa, pode colocar também no iogurte, no mingau, num pesto. E aí, o que dizem os estudos? Quando a gente consome sementes que têm lignanas, como a semente de gergelim, a semente de linhaça, isso pode realmente ajudar na regularização do ciclo menstrual e dos níveis hormonais. Só que esses efeitos são relativamente fracos e têm sido principalmente associados a uma propriedade protetora contra o câncer de ovário, câncer de útero, o que já é por si só muito legal. Existem estudos feitos com mulheres que já passaram pela menopausa, que ao consumirem gergelim por 5 semanas diariamente, cerca de 50 gramas, esse consumo ajuda a melhorar a produção de hormônios sexuais, melhorando a vitalidade, a libido. As sementes de linhaça também são associadas a ligeiros aumentos de estrogênio. Então, mulher que já tem dominância estrogênica, eu tenho um vídeo sobre isso no canal, não devem abusar da linhaça. Porém, as que têm estrogênio baixo podem sentir mais calor, podem ter secura vaginal. Então, nesse caso, o uso da linhaça seria interessante. Não existem tantos estudos assim em relação à fertilidade. Agora, sementes são alimentos bem saudáveis, então incluí-las na dieta é uma boa maneira de ajudar no funcionamento intestinal, é uma boa maneira de consumir mais fibras, mais manganês, mais magnésio, cobre, vitamina B1, vitamina E, gorduras saudáveis, inclusive o ômega 3, que ajuda muito, não só na redução do câncer, mas também na redução do risco de doenças cardíacas, que aumenta depois da menopausa, ajuda a regular o colesterol, ajuda a regular a pressão arterial. O consumo de sementes, como a semente de linhaça, também está associado a melhor controle das concentrações de açúcar no sangue, e ajuda até a gente se recuperar melhor depois de uma atividade física. Então, o ideal é que você teste pelo menos por 3 ciclos, cerca de 3 meses, e veja como você se sente. Agora, não adianta incluir semente na dieta e continuar consumindo hambúrguer e batata frita e Coca-Cola todos os dias. Nós temos sempre que pensar no estilo de vida saudável como um todo, que inclui também dormir bem, praticar atividade física moderada, tentar reduzir os níveis de estresse, tomar água. Tudo isso é importante para a saúde física, mental, para a fertilidade e também para o bom humor.